Salmo 22, o título do 22º Salmo, Salmo 22 é A Corça da Manhã. O salmo inteiro refere-se a Cristo e contém muito do que não se pode aplicar a outro, repartir suas vestes, lançar sorte por sua túnica, etc. Ele é descrito como a corça gentil, mansa e bela, assolada por caçadores na alvorada do dia. Herodes começou a caçá-lo assim que ele surgiu. A pobreza, o ódio dos homens e a tentação de Satanás se juntaram à caçada. Sempre houve um cão ou um touro ou um unicórnio pronto para atacá-lo. Após o seu primeiro sermão, os caçadores foram até ele, mas ele, com os pés muito rápidos, escapou. Cristo encontrou o Calvário, um monte escarpado, acidentado e temeroso. Um monte de divisão. Dali, ele foi compelido pelos caçadores às beiras de terríveis precipícios, que vociferaram destruição lá debaixo, enquanto era cercado e mantido à distância por todas as bestas carnívoras e monstros da floresta infernal. Os unicórnios e os touros de Bazã o golpeavam com seus chifres. O grande leão rugia para ele, e o cão o cercava. Porém, Cristo despistou a todos. A seu próprio tempo, curvou a cabeça e entregou o espírito. Foi sepultado em um túmulo novo, e os seus agressores consideraram a vitória completa. Mas não levaram em consideração que ele era a corça da manhã. Certamente, no momento definido, ele escapou da rede do caçador e colocou-se diante dos montes de Israel vivo para nunca mais morrer. Agora ele está com Maria no jardim e dá prova de sua ressurreição. E em um momento já está em Emaús, encorajando os discípulos tão tímidos e desnorteados. Ó, tardos e nécios de coração! Já não lhe é problema sair dali e ir até a Galileia, encontrar seus amigos e voltar ao Monte das Oliveiras. Nos montes aromáticos, carregando consigo a alvorada do dia, revestindo de vida e beleza para todos sempre. Christman Evans. Assunto: este é, antes de todos os outros, o Salmo da Cruz. Pode ter sido repetido palavra por palavra por Nosso Senhor quando pendurado no madeiro. Seria ousado demais afirmar que assim o foi, mas até mesmo um leitor informal pode ver que há chances de isso ter ocorrido. Começa com Deus meu, por que me desamparaste? E finaliza, segundo alguns no original, com está consumado. Pelas expressões queixosas, surgindo de profundezas inefáveis, podemos dizer deste salmo: não há nenhum outro como este. É a fotografia das horas mais tristes de Nosso Senhor, o registro das suas palavras agonizantes, o lacrimatório de suas últimas lágrimas, o memorial de suas alegrias que se encerravam. Davi e suas aflições podem estar presentes aqui em um aspecto muito modificado, mas, como a estrela é oculta pela luz do sol, aquele que vê Jesus provavelmente não verá e não se importará em ver Davi. Temos diante de nós uma descrição da escuridão e da glória da cruz, os sofrimentos de Cristo e a glória que o seguem. Oh, a graça que se aproxima e enxerga este grande espetáculo. Deveríamos ler com reverência, descalçando os pés como Moisés fez na sarça ardente, Êxodo 3. Pois se a Terra Santa
em algum lugar nas Escrituras. Está aqui, neste salmo. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Deus meu, contemplemos com admiração santa e observemos os lampejos de luz em meio à terrível escuridão daquela madrugada, ao meio-dia. Primeiro, a fé de nosso Senhor resplandece e merece nossa reverente imitação. Ele se mantém apegado a seu Deus com ambas as mãos e clama 2 vezes: Deus meu. O espírito de adoção era marcante no sofredor filho do homem. E ele não tinha dúvida sobre quem era seu Deus. Oh, se pudéssemos imitar essa conexão profunda, um Deus afligido. Se pudéssemos imitar essa conexão profunda a um Deus afligido. O sofredor também não deixa de confiar que o poder de Deus o sustenta, pois o título utilizado, El, significa força e é o nome do Deus Todo-Poderoso. Por que me abandonaste? Devemos dar ênfase a cada palavra dessa declaração, a mais triste que pode haver. Por quê? Qual é a grande causa de um fato tão estranho? Deus abandonar o seu próprio filho em tal momento e em tal flagelo? No filho não havia motivo, porque então ele foi abandonado? Desamparaste. Já está feito e o Salvador está sentindo o pavoroso efeito ao fazer a pergunta. Certamente o abandono é verdadeiro, mas como é misterioso. Não era a ameaça de abandono que fez o grande fiador clamar em alta voz. Ele, de fato, suportou este abandono. Tu me desamparaste, Senhor. Eu consigo compreender porque o traidor Judas e o fraco Pedro desamparariam. Mas o Senhor, meu Deus, meu amigo fiel, como o Senhor pode me abandonar? Isso é o pior de tudo, sim. Pior do que todo o resgate, todo o restante agrupado em um só. O próprio inferno tem como a chama mais feroz separar a alma de seu Deus. Me desamparaste, seu filho inocente, obediente e sofredor. Por que me abandonaste para perecer? Olhar para si mesmo, enxergar-se em penitência e contemplar Jesus na cruz, enxergando-o em fé, poderá explicar melhor essa questão. Jesus é abandonado porque nossos pecados nos separavam de nosso Deus. Desamparaste, tivesse o Senhor me castigado, talvez eu pudesse aguentar, pois o seu rosto ainda resplandeceria, mas me desamparar completamente... Oh, por quê? Charles Haddon Spurgeon. Por quê? Não o motivo da impaciência ou desespero. Não o questionamento pecaminoso de alguém cujo coração se rebela contra a sua repreensão, mas antes, o clamor de um filho perdido que não consegue compreender por que seu pai o deixou e que anseia ver o rosto de seu pai novamente. J. Stewart Peroni. Oh, nossos corações se derreterão em amor quando nos lembrarmos de que assim como temos sido afligidos por nossos pecados contra o Senhor, Ele passou por ainda maiores agonias por amor a nós. Nós provamos bile e absinto, mas Ele provou um cálice ainda mais amargo. A ira de Deus secou nossos espíritos, mas Ele foi ressequido por uma ira mais inflamada. Ele esteve sob dor violenta no jardim. E na cruz inefável foi a tristeza que ele sentiu. E na cruz inefável foi a tristeza que ele sentiu.
sendo desamparado por seu pai, abandonado por seus discípulos, afrontado e criticado por seus inimigos e sob maldição por nossa causa. Este sol estava sob um triste eclipse. Este Senhor vivo se agradou em morrer e em sua morte se colocou sob o olhar severo de um Deus irado. Timothy Rogers. Versículo 2. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Temos orações que aparentemente não são ouvidas. Não seria uma aprovação nova. Termos orações que aparentemente não são ouvidas não seriam uma aprovação nova. Jesus sentiu isto antes de nós e é observável que ele ainda permaneceu com fé, socorrendo-se em Deus e clamou: Deus meu. Por outro lado, a sua fé não lhe permitiu ser menos insistente, pois em meio à pressa e ao terror desse dia nefasto, ele não cessou seu clamor até mesmo no Getsêmani, onde agonizou durante a noite sombria. Nosso Senhor continuou a orar, ainda que nenhuma resposta confortável viesse, e nisto ele estabelecesse para nós um exemplo de obediência às suas próprias palavras sobre o homem ter o dever de orar e sempre nunca esmorecer. Não há luz do dia que seja ofuscante demais, nem meia-noite escura demais, a ponto de impedir a oração, e nenhuma demora ou aparente negação, ainda que dolorosa, deveria nos tentar a desistir da súplica insistente. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 2 e 3. Aqueles que têm água corrente em suas casas e por acaso ficam sem água, não chegam à conclusão que a fonte secou, mas sim que os canos estão entupidos ou quebrados. Caso a oração não acelere a questão, devemos estar certos de que a falha não está em Deus, mas nos canos entupidos e quebrados. Mas em nós estivéssemos prontos para a misericórdia, ele prontamente a estenderia a nós. Ele inclusive espera para cumprir esse propósito. John Trapp. Versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Caso não consigamos observar nenhum fundamento para morosidade na resposta da oração, devemos deixar o enigma sem solução, mas não devemos nos lançar diante de Deus tentando inventar uma resposta. O argumento é: tu és santo. Oh, porque o Senhor desconsidera o seu santo em sua hora de angústia mais incisiva? Não devemos questionar a santidade de Deus, mas podemos argumentar a partir dela e usá-la como pleito em nossas petições. Charles Haddon Spurgeon. Aqui está o triunfo da fé. O Salvador permaneceu como a rocha no vasto oceano da tentação. Tão altas como as ondas foi a sua fé. Como os corais, cresceu fantasticamente mais forte até se tornar uma ilha de salvação para as almas náufragas. É como se ele dissesse: não importa o que eu preciso suportar. Tempestades podem vociferar sobre mim. Homens desprezam, demônios tentam. Circunstâncias subjugam e o próprio Deus me desamparou. Ainda assim, Deus é santo, não há injustiça nele. John Stevenson. Parece estranho que o coração, em sua escuridão e tristeza, encontre consolo nesse atributo de Deus. Parece estranho que o coração, em sua escuridão e tristeza, encontre consolo nessas virtudes, nessas perfeições de Deus? Não, pois a santidade de Deus não passa de outro aspecto de sua fidelidade e misericórdia. E nesse nome notável, o Santo de Israel, somos ensinados que ele, que é o Deus Santo, também é o Deus que fez uma aliança com o seu escolhido. J.J. Stewart Peron. Ainda que as tentações sejam profundamente obscuras,
A fé não dará ouvidos a uma palavra maléfica proferida contra Deus, mas sempre legitimará a Deus. David Dixon. Versículo 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Este é o princípio de vida para todos da família escolhida. 3 vezes aparece a menção, eles confiaram e nunca abandonaram a confiança, pois era sua vida, e foram bem-sucedidos, pois o livraste. A experiência de outros santos pode ser grande consolação para nós quando estamos em águas profundas e podemos com fé convicta crer que sua libertação será nossa. Mas quando sentimos que nos afundamos, pouco consolo é saber que outros estão nadando. Mas quando sentimos que afundamos, pouco consolo é saber que outros estão nadando. O uso do pronome no plural nossos demonstra como Jesus era um com o seu povo, até mesmo na cruz. Nós dizemos, Pai nosso que está nos céus, nosso, Pai nosso. Ele chama de nossos pais, aqueles por meio de quem viemos ao mundo, ainda que ele na carne não tenha tido pai. Versículo 6. Mas eu sou o verme, e não um homem. Este versículo é um milagre na linguagem, pois poderia o Senhor da glória ser levado a tal rebaixamento, a ponto de não ser somente menor do que os anjos, mas até mesmo menor que os homens? Que contraste entre eu sou no Getsêmani e eu sou o verme agora na cruz. Contudo, tal natureza dupla foi encontrada na pessoa de nosso Senhor Jesus, quando sangrava no madeiro. Ele se sentiu comparável a um verme, indefeso, impotente, rechaçado, passivo enquanto esmagado, despercebido e desprezado por aqueles que o rechaçavam. Ele escolhe a mais fraca das criaturas, que é toda a carne, e se torna, quando esmagada, carne retorcida e trêmula, totalmente desprovida de poder, exceto força para sofrer. Isto era uma semelhança verdadeira a ele, quando seu corpo e alma haviam se tornado uma massa de miséria. A própria essência de agonia, nas dores mortais da crucificação. O homem, por natureza, não passa de um verme, mas nosso Senhor se coloca abaixo do homem, considerando o opróbrio que foi amontoado sobre ele e a fraqueza que sentiu, e portanto acrescenta, e não o homem. Eu sou o verme e não o homem. Charles Haddon Spurgeon. Ele, vindo para executar a grande obra de nossa redenção, cobriu e escondeu a sua deidade dentro do verme de sua natureza humana. A grande serpente marinha, o Leviatã, o diabo, pensando em engolir o verme de sua humanidade, foi pega no anzol de sua divindade. Este anzol prendeu-se à sua mandíbula e o partiu muito dolorosamente. Ao pensar em destruir Cristo, ele destruiu seu próprio reino e perdeu seu poder para sempre. Lancelot Andrewes. Então, esmagado sob os pés, espezinhado, maltratado, esmurraçado, cuspido, zombado e torturado, a ponto de parecer mais um verme do que um homem. Veja com grande desdém o Senhor da majestade suportou, para que a sua confusão fosse a nossa glória, sua punição fosse nossa bem-aventurança. Continuamente, ó cristão, imprima este espetáculo em sua alma. Dionísio, citado por Isaac Williams. Versículo 7.
Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneam a cabeça. Os sacerdotes e o povo, judeus e gentios, soldados e civis, todos unidos em zombaria generalizada. E isto, no momento em que ele estava prostrado em fraqueza e pronto para morrer. Com qual devemos nos surpreender mais? A crueldade do homem ou o amor do Salvador ensanguentado? Como poderemos reclamar de qualquer escárnio depois disto? Com desprezo no rosto, os homens olhavam para ele, diante de quem os anjos encobrem seus rostos e adoram. Os sinais mais fundamentais de infâmia que o desdém poderia conceber foram maliciosamente lançados sobre ele. Charles Haddon Spurgeon. Imagine essa cena pavorosa. Uma multidão variada de ricos e pobres, judeus e gentios. Alguns estão em grupos e olham atentamente. Alguns muito tranquilamente o encaram. Outros se movem em satisfação, inquieta com o acontecimento. Há um olhar de agrado em todos os rostos. Ninguém está em silêncio. As falas são sobrepostas, retardatárias. O tema é significativo demais para um membro pronunciar. Todos os lábios, cabeças e dedos são agora como línguas. Os severos soldados também estão frenéticos, ainda que em seu modo bruto. A obra do sangue está acabada. Certo refresco tornara-se necessário. A bebida comum de vinagre e água lhes é fornecida. Eles, individualmente satisfeitos, se aproximam da cruz, com um pouco da bebida para o Salvador e oferecem-na, para que ele beba enquanto retiram. Lucas 23, 36. Eles sabem que ele deve estar sofrendo de sede intensa. Eles, portanto, a agravam com esse deboche de refresco. Romanos cruéis, e sim, judeus regicidas. A morte não era o suficiente. É necessário acrescentar escárnio e desdém? Neste triste dia, Cristo, de fato, fez de todos um. Unidade atroz que fez de vocês o coletivo de escarnecedores e assassinos do Senhor da glória. John Stevenson. Versículo 8. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Aqui um insulto é cruelmente direcionado à fé do sofredor em Deus, que é o ponto mais sensível na alma de um bom homem. A menina de seus olhos. Eles provavelmente aprenderam esta arte diabólica com o próprio Satanás, pois alcançaram rara proficiência nela. Versículo 9. Contudo, tu és quem me faz nascer. O estado precário de Maria e José, distantes de amigos e de casa, os levou a ver a mão acalentadora de Deus no parto seguro da mãe e no feliz nascimento do bebê. Esse bebê agora lutando a grande batalha de sua vida, usa a misericórdia de seu nascimento como argumento com Deus. A fé encontra armas em todos os lugares. Aquele que deseja crer jamais terá falta de motivos para fazê-lo. Charles Haddon Spurgeon. E me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Seria nosso Senhor um cristão já tão cedo? Seria ele um destes bebês, uma criança de peito ainda, de cuja boca ordena-se força? Salmos 8. Assim parecia ser. E seu era que súplica por socorro. Deus meu, por que desamparaste um bebê?
A piedade precoce nos dá consolo insólito em nossas tribulações posteriores, pois certamente Ele que nos amou quando éramos crianças é fiel demais para nos descartar em nossos anos de maturidade. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 10. A ti entreguei desde o meu nascimento. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Nosso nascimento é o período mais fraco e mais precário de nossa existência. Se tivermos sido então protegidos pela ternura onipotente, certamente não temos motivos para suspeitar que a bondade divina nos falhará agora. Ele que era o nosso Deus quando nos separamos de nossa mãe, continuará conosco até que retornemos à Mãe Terra e nos livrará de perecer no ventre do inferno. Versículo 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Os poderosos na multidão são aqui notados pelos olhos lacrimejantes de sua vítima. Os sacerdotes, anciãos, escribas, fariseus, governantes e capitães urravam ao redor da cruz como gado selvagem, alimentando nos pastos abundantes e solitários de Bazã. Cheios de força e fúria, eles batiam os pés e espumavam ao redor do inocente e ansiavam golpeá-lo com os chifres de sua crueldade até a morte. Imagine o Senhor Jesus como um homem desamparado, desarmado, nu, despido, sem roupas, lançado no meio de um rebanho de touros selvagens, enfurecidos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 12 e 13. Bazã era uma região fértil, Números 32, 4. E o gado ali alimentado era gordo e forte, Deuteronômio 32, 14. Como eles, os judeus naquela boa terra engordavam e davam coices. Tornaram-se orgulhosos e se rebelaram. Abandonaram Deus que os fez e desprezaram a rocha de sua salvação. George Orne. Versículo 14. Derramei-me como água, ou seja, ao pesar em meus inimigos. Ao pensar em meus inimigos, sou completamente destruído. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar. 2 Samuel 14, 14. Não é maravilhoso? Pergunta Bernardo de Claraval. Que o nome do noivo seja como um unguento derramado, quando ele mesmo, pela magnitude de seu amor, fora derramado como água? J.M. Neely. Todos os meus ossos se desconjuntaram. O cavalete é concebido para a dor mais extraordinária possível, ultrapassando o terror. E a cruz é um cavalete em que ele foi esticado até que, diz o Salmo, todos os seus ossos fossem desconjuntados. E ainda na vertical, pois ele estava pendurado por 3 longas horas, sustentado apenas pelos braços. Ouve ser declarado por alguns que passaram por isso como sendo uma dor extraordinariamente excruciante, mas as mãos e os pés sendo tão cruelmente pregados, partes entre todas as outras muito sensíveis, pela textura dos tendões ali abundantes, não poderiam senão tornar a sua dor imensuravelmente penosa. Lancelot Andrewes. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Dr. Gil sabiamente observa se o coração de Cristo, o leão da tribo de Judá, derreteu nessa situação. Que coração pode suportar? Ou quais mãos podem ser fortes quando Deus tratar com eles em sua ira?
Se o coração de Cristo, o leão da tribo de Judá, derreteu nesta situação, que coração pode suportar, ou quais mãos podem ser fortes quando Deus tratar com eles em sua ira, no inferno? Versículo 16: Cães me cercaram. Os caçadores geralmente cercam sua caça e gradualmente fecham um círculo ao seu redor com homens e cachorros. Aqui diante de nós temos esta mesma imagem. No centro, não temos um cervo ofegante, mas um homem ensanguentado, desfalecendo, e ao redor dele estão os enfurecidos, impassíveis miseráveis, que o perseguiram até que ele chegasse à sua ruína. Aqui temos a corça da manhã, sobre quem o salmo canta tão plangentemente, caçada por subujos, todos sedentos para devorá-lo. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Até então o povo judeu não tinha uma igreja, e aqueles que se chamavam de Assembleia dos Justos são merecidamente, por seus pecados marcados na testa, considerados uma assembleia de malfeitores. Esta não é a única ocasião em que as igrejas de Deus professas tornaram-se sinagogas de Satanás e perseguiram o santo e justo. Charles Haddon Spurgeon. Transpassaram-me as mãos e os pés. Muito foi para o Filho de Deus ser amarrado, mas ainda ser esmurrado, pior ainda ser assassinado. Mas o que posso dizer disto? Ele foi crucificado. Isso foi o mais vil e deplorável. Foi também um tipo de morte cruel e amaldiçoada e que ele, ainda assim, não recusou. E aqui temos um testemunho claro de sua cruz, John Trapp. O rasgar por completo das sensíveis fibras das mãos e dos pés, o lacerar de tantos nervos e rompimento de tantos vasos sanguíneos devem produzir agonia intensa. Os nervos da mão e pé estão intimamente conectados por meio dos braços e pernas com os nervos de todo o corpo. Sua laceração, portanto, foi sentida por toda a sua estrutura corporal. Veja o deprimente resultado de uma simples punção com agulha em apenas um dos nervos mais isolados. Não é raro produzir um espasmo nos músculos da face que trava a mandíbula firmemente. Quando, portanto, as mãos e pés de nosso bendito Senhor foram transfixados com pregos, ele deve ter sentido as pontadas mais agudas disparadas em todas as partes de seu corpo. Sustentado somente por seus membros dilacerados e suspenso por suas mãos transpassadas, nosso Senhor teve cerca de 6 horas de tormento para suportar. John Stevenson. Versículo 17. Posso contar todos os meus ossos. Se nos preocupássemos menos com os prazeres do corpo e facilitássemos mais a obra de nosso Pai. Seria melhor contar os ossos de um corpo debilitado do que cuidar de uma alma longilínea. Eles me estão olhando e encarando em mim. Envergonhemo-nos da natureza humana. Lamentemos em condolência dessa desonra de nosso Redentor. O primeiro Adão nos deixou a todos nus e, portanto, o segundo Adão ficou nu, sem roupas, despido, para que pudéssemos vestir nossas almas nuas. Charles Haddon Spurgeon. Que diferença há no olhar que o pecador desperto dirige ao Calvário. Quando a fé ergue seus olhos para ele que agonizou, sangrou e morreu pelo culpado.
E que gratidão deveriam sentir aqueles que estão perecendo, ao pensar que dele, que foi pendurado no madeiro maldito, ouve-se continuamente o som acolhedor: olhai para mim, e sede salvos vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. John Morrison. Versículo 15. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Pode ser notado que o hábito de apostar é, entre todos os outros, o mais endurecedor, pois homens foram capazes de praticá-lo, até mesmo aos pés da cruz, enquanto lhes era borrifado o sangue do crucificado. Enquanto o sangue de Cristo respingava sobre eles, eles ainda apostavam. Nenhum cristão suportará, nem o chacoalhar de dados quando pensar nisto. Charles Haddon Spurgeon. Por mais leviano que pareça, este lançar de sortes pelas vestes de nosso Senhor é na verdade muito significativo. Contém uma lição dupla. Ensina-nos quão magnífica era considerada aquela camisa sem costuras, mas quão pequeno ele a quem ela pertencia. Parecia indicar: esta vestimenta é mais valiosa do que seu dono. Como foi dito das 30 moedas de prata, este magnífico preço em que fui avaliado por eles. Então, podemos dizer com relação a este lançar de sortes, quão miserável Cristo foi considerado. John Stevenson. Versículo 21. Salva-me das fauces do leão. Satanás é chamado de leão, e o é adequadamente, pois tem todas as propriedades desse animal: ousadia, força, fúria, e é terrível como o rugido de um leão. E ainda pior, o leão busca sutileza e suspeita. Aqui o diabo vai além. O leão poupará o prostrado, o diabo a ninguém poupa. O leão, quando satisfeito, abre mão. O diabo, ainda que saturado, devora. Ele persegue todos. Não diga o humilde: ele não me levará em conta. Nem o discreto: ele não pode me sobrepujar. Nem o nobre: ele não pensará em intrometer-se comigo. Nem o rico: ele não ousa entrar em disputa comigo, pois ele procura devorar todos. É o nosso adversário comum, portanto findemos todas as desavenças entre nós e lutemos contra o diabo, lutemos contra ele. Thomas Adams. Versículo 21 e 22. A transição fica muito marcada. De uma tempestade horrível, tudo se transforma em calmaria. A escuridão do Calvário demoradamente passou pela face da natureza e pela alma do Redentor. E, contemplando a luz do seu triunfo e os resultados futuros dele advindos, o Salvador sorriu. Versículo 22. A meus irmãos declarei o teu nome. Entre suas primeiras palavras de ressurreição estavam estas: ide avisar a meus irmãos. No versículo diante de nós, Jesus prevê alegria em se comunicar com seu povo. Ele tem o intuito de ser seu mestre e ministro e fixa sua mente no tema de seu discurso. Podemos aprender com esta resolução de nosso Senhor que um dos métodos mais excelentes para demonstrar nossa gratidão por libertações é contar a nossos irmãos o que o Senhor fez por nós. Mencionamos nossos sofrimentos muito prontamente porque então somos tão lentos em declarar nossas libertações. Charles Haddon Spurgeon. Meus irmãos, isso prova a que ponto chegou a condescendência do Filho de Deus e também a altíssima exaltação aos filhos dos homens, ao grau de humilhação
alto grau de humilhação é, sendo filho de Deus, vir a ser irmão dos filhos dos homens. E para os filhos dos homens se tornarem irmãos do Filho de Deus é alto grau de exaltação, pois neste aspecto os irmãos de Cristo são filhos de Deus, herdeiros da salvação, ó reis, não terrenos, mas celestiais, não temporários, mas reis eternos. Este respeito de Cristo por seus irmãos é um grande encorajamento e consolo para aqueles que são desprezados e escarnecidos por homens deste mundo, quando professam Cristo. William Gouge. Versículo 24. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. É verdade que a justiça exigia que Cristo carregasse o fardo que ele, como substituto, comprometeu-se a carregar. Mas Jeová sempre o amou. Em amor colocou esse fardo sobre ele, tendo em vista de sua glória final e a realização do desejo mais caro a seu coração. Mas quando ele clamou ao Pai, ele ouviu. Não há quem se aproxime do trono e encontre um Deus desleal ou cruel. Versículo 25. De ti vem o meu clamor na grande congregação. A palavra no original é exatamente de ti. Louvor verdadeiro tem origem celestial. As harmonias musicais mais raras não são a menos que sejam sinceramente consagradas a Deus por corações santificados pelo Espírito. Versículo 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Note como o desfalecido amado da nossa alma se consola com o resultado da sua morte. Os pobres espirituais encontram um banquete em Jesus. Eles se alimentam dele até satisfazer o coração. Estavam famintos até que ele se entregou por eles. Mas agora estão cercados de finas iguarias reais. Charles Haddon Spurgeon. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Agora eu adoraria conhecer um homem que pudesse ter criado leis que envolvessem o coração de homens, ou ter preparado recompensas que alcançasse a alma e consciência dos homens. Verdadeiramente, se qualquer homem mortal criasse uma lei decretando que seus súditos deveriam amá-lo de todo o coração e alma, e não ousarem, sob o risco de indigná-lo grandemente, nutrir pensamentos traidores contra a sua pessoa imperial, mas no mesmo instante confessarem isto a ele, caso contrário seria alvo de vingança, este homem mereceria mais gargalhadas por seu orgulho e insensatez do que Assuero por lançar seus aguilhões no Helesponto para acorrentar as ondas de modo que elas o obedecessem. Ou Calígula, que ameaçou o ar caso ousasse trazer chuva enquanto ele estivesse desfrutando de seus passatempos, mas que não ousou nem simplesmente olhar para os ares quando trovejava. Certamente um manicômio, um hospício seria mais adequado para tal pessoa e não um trono. Alguém que perdesse a razão ao ponto de considerar que os pensamentos e o coração dos homens poderia estar sob sua jurisdição. William Gurnall. Versículo 27. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. A natureza da verdadeira conversão trata-se de lembrar, converter-se ao Senhor e de prostrar-se perante ele. Este é um processo claro e simples. Talvez o primeiro exercício religioso mental do qual temos consciência é a reflexão. Um estado de pecaminosidade é um estado de esquecimento. Deus é esquecido. Os pecadores perderam todo o senso preciso de sua glória, autoridade, misericórdia e julgamento.
vivendo como se não houvesse Deus, Salmo 14, Salmo 53, ou como se acreditassem não existir Deus algum. No entanto, se em algum momento formos levados à verdadeira conversão, seremos lembrados destas coisas. Seremos lembrados destas coisas. Esta mudança divina é expressa adequadamente pelo caso do filho pródigo. Lucas 15. De quem é dito que voltou a si ou passou a pensar com clareza de mente. Mas além disso, a verdadeira conversão consiste não apenas em lembrar-se, mas em converter-se ao Senhor. Esta parte da passagem expressa uma renúncia cordial de nossos ídolos, quaisquer que tenha sido, e uma anuência do caminho de salvação do Evangelho. Somente por Cristo, do caminho de salvação do Evangelho, somente por Cristo. Mais uma vez, a verdadeira conversão a Cristo será acompanhada por adoração a Ele. Condensado de Andrew Fuller. Lembrar-se-ão do Senhor. Essa é uma expressão notável. Denota que o homem esqueceu Deus. Representa todas as gerações consecutivas do mundo com apenas uma, e então exibe essa única geração como se estivesse no paraíso e repentinamente se lembra do Senhor a quem